Hoje nós vamos verificar as principais características da disciplina Direito Internacional Privado. Em relação à sua natureza, o direito internacional privado sempre foi identificado como sendo meramente instrumental, no sentido de ser uma ferramenta para a identificação do direito nacional aplicável e do foro competente para resolver casos concretos sobre os quais incidem potencialmente legislações internas de países distintos. Então, por exemplo, quando uma pessoa que mora na fronteira do país A atravessa essa fronteira e acaba tendo um relacionamento com a pessoa do país B, e ali no país B eles decidem se casar, e aí retornam a morar no país A, onde estabelecem o domicílio conjugal, no caso de se iniciar um processo de divórcio, aonde que deve ser feito esse divórcio? O Poder Judiciário de qual país é que é o competente para realizar esse divórcio? E mais, uma vez identificado esse foro competente, qual vai ser a lei aplicável? Vai ser a lei do país A ou a lei do país B? Então, o direito internacional privado sempre teve essa preocupação na indicação de lei aplicável e foro. Acontece, porém, que o direito internacional privado também tem a natureza material. Por quê? Porque ele possui diversas normas que são substanciais, que já entram no domínio do caso e já o resolvem, não sendo meramente indicativo de lei aplicável. Essas normas materiais, por exemplo, seriam aquelas normas ligadas à nacionalidade da pessoa. Quem é o nacional do país, quem não é nacional é migrante, as regras para o migrante entrar, permanecer e sair, os cargos que só o nacional nato pode ocupar ou não. O processo de naturalização são alguns exemplos de normas materiais. Portanto, em que pese as origens tradicionais da disciplina, o que a gente pode dizer atualmente é que a sua natureza é híbrida. O objeto da disciplina varia muito de acordo com a escola doutrinária utilizada. A escola francesa, por exemplo, ela é a mais ampla e ela diz que o objeto da disciplina envolve o conflito de leis, o conflito de jurisdições, os temas ligados à nacionalidade, a situação jurídica dos migrantes e os direitos adquiridos. A escola anglo-saxã, ela já tem uma visão bem mais restrita e entende que o direito internacional privado deve cuidar apenas da solução dos conflitos de leis e dos conflitos de jurisdições. No caso da escola alemã, apenas o conflito de leis é que é objeto do direito internacional privado. Claro que na Universidade Federal do Paraná, a gente adota tradicionalmente, desde Hugo Simas, a escola francesa, e é o que a gente, então, encara ao longo da disciplina Direito Internacional Privado. Sob a denominação da disciplina, o professor Jacob Dollinger, ele diz que há um verdadeiro deleite dos autores em criticar a denominação Direito Internacional Privado, propor uma série de outras denominações, mas acabar, por fim, sempre preferindo o Direito Internacional Privado. As críticas a esse nome, elas dizem respeito àqueles que consideram que o direito nem é internacional e nem é privado. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho isso. O direito não seria internacional porque, na verdade, ele trata de direitos internos dos países que vão incidir sobre a mesma relação jurídica e não de um direito internacional. Na verdade, a gente vai ver ao longo das aulas que não é tão simples assim, né? E é claro que se o caso concreto, né, que é objeto do direito internacional privado, ele é multiconectado, ele é plurilocalizado, no sentido de sobre ele incidir legislações de mais de um país, é porque tem um elemento de internacionalidade. Alguns dizem também que não é
uma disciplina só ligada ao direito privado. Por quê? A partir do momento em que ele trabalha as questões de direito civil internacional, com fluxo de pessoas, de coisas, de negócios, certamente vão incidir questões públicas, tributárias, constitucionais, administrativas. Mas a verdade é que o foco principal é sempre relação privada. Então, basicamente, o direito internacional privado vai tratar do direito civil internacional e do direito processual civil internacional, principalmente em se tratando de conflito de leis e de jurisdição. Bom, mas como o objeto da disciplina depende da escola, a escola anglo-saxã é muito mais restrita. Então, nesses países, o nome da disciplina é Direito do Conflito de Leis, The Law of Conflict of Laws. Alguns autores propõem outras denominações, como direito interpessoal ou direito interespacial, porque não necessariamente vai haver conflito de leis de países diferentes. Às vezes, o conflito envolve áreas dentro de um estado que tem autonomia legislativa, ou estados em que a normativa tem, por exemplo, um caráter religioso, e em havendo um conflito de leis entre leis de um país, que tem uma legislação advinda de um processo legislativo, em conflito com a lei de outro país, aonde a normativa tem origem religiosa, está prevista num livro religioso e é resolvida por um líder religioso, nesse caso nós também teremos a solução pelo direito internacional privado. Por isso que alguns propõem outras denominações, como direito interpessoal, direito interespacial, direito intersistemático. Mas o fato é que, como a gente está num país que usa a tradição do civil law, a gente vai focar na nossa disciplina chamando-a de direito internacional privado. Diante do que foi exposto, nós podemos, por fim, definir a nossa disciplina como um ramo da ciência jurídica que, através de normas materiais, resolve casos concretos de direito privado que ultrapassam as fronteiras dos países e, através de normas instrumentais, resolve conflito de leis e de jurisdições no espaço, disciplinando os fatos em conexão com leis divergentes e autônomas. E, para encerrar, diante do grande fluxo migratório que existe hoje em todo o mundo, diante da regionalização com os blocos econômicos, com a globalização, facilitação do transporte internacional, o comércio via internet, os direitos de propriedades imateriais. É claro que com todos esses fatores, aumenta cada dia mais as demandas do direito internacional privado, demonstrando, obviamente, que é a disciplina mais importante de todo o curso de direito. Enfim, por hoje é isso. Esse é o meu primeiro vídeo de screencast. Utilizei as ferramentas do Beautiful Eye e espero que seja útil para todos vocês. Um abraço e se cuidem!